Estamos aqui entre Papo Entre Psicos. Eu sou Keten, psicopedagoga, e eu venho trazer para vocês um pouco da minha jornada. Talvez te ajude, né, a entrar nesse universo psicopedagógico clínico. No começo não foi fácil, né? O começo sempre é difícil. E a primeira coisa que eu fui atrás foi de supervisão, foi de mentoria. É essencial no início da nossa carreira, né? E foi através de uma mentoria em que eu aprendi a aplicar protocolos, que eu aprendi a fazer uma boa avaliação e que eu aprendi a fazer um bom relatório, uma boa intervenção, né? Então, tudo partiu de muito estudo, porque quando a gente sai da faculdade, a gente não tem muito esse preparo. E o que acontece? Eu comecei atendendo meus alunos de aula particular. Sim, comecei a dizer para as mães que eu estava trabalhando nessa área, que a criança dela tinha determinada dificuldade, se eu podia avaliar. E as mães aceitaram. E assim que eu comecei a fazer as minhas primeiras avaliações. Em seguida, criei coragem de comprar os protocolos necessários e comecei a dizer que eu estava atendendo, eu estava fazendo atendimento psicopedagógico. Gente, eu tinha uma sala dentro da minha casa. Era um quarto que eu transformei numa salinha de reforço. Só que eu comecei a comprar os meus materiais, né, de intervenção, né, como que eu já fazia reforço, meu reforço já era um reforço meio que especializado. E aí eu tinha já alguns jogos, alguns brinquedos, alguns recursos e comecei a comprar os meus primeiros protocolos. Claro que eu comprei os protocolos mais baratos que tinham, porque era o que eu estava iniciando, né, comprei uma impressora e disse, agora vai. E comecei a fazer esses atendimentos em casa. Foi desafiador? Foi. Mas eu continuei, né? Veio poucos atendimentos e eu resolvi abrir o leque, correr atrás e comecei a divulgar nas redes sociais que estava prestando aquele serviço. Pelo Instagram, ia fazendo divulgação aqui, divulgação ali e comecei a seguir várias clínicas que tinham na região, né? E algumas delas entraram em contato comigo para poder fazer parceria. E eu, mesmo meio com medo, fui, né? Comecei a fazer parceria com essas clínicas e começou a dar certo. E foi aonde a mentora entrou em jogo. Porque eu comecei a receber demandas que eu não conhecia. Eu comecei a receber demandas que eu ficava com medo de atender, mas eu não queria dispensar. E aí aonde entrou a mentoria, a supervisão. E foi ela que me ajudou passo a passo, pela mão. E foi me ensinando o que eu deveria fazer. Com o tempo, pegando vários clientes, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, porque também a gente vai estudando mais, porque a gente fica preocupado. E foi nesse estudando mais que eu fui adquirindo a experiência, né? Então eu comecei a ir em clínica, com uma bolsa cheia de recursos, cheia de material, de protocolos avaliativos, às vezes eu levava uma caixa, né? Aquelas caixas organizadoras, e ia de clínica em clínica. Mas antes de ir em clínica, quando eu ainda estava trabalhando, eu trabalhava com reforço e trabalhava com esse atendimento. Antes de eu ir para a clínica, eu não larguei o reforço 100%. Eu fazia atendimento de algumas crianças que já tinham diagnóstico, né, TEA, e ia até a casa dessas crianças para poder fazer a avaliação e intervenção. Então, trabalhei também com esse atendimento domiciliar, né, a qual me deu muita segurança, me deu muita experiência e eu continuei por cerca de 1 ano trabalhando como psicopedagoga e com aulas particulares, até que eu cheguei a um nível que eu comecei a atender outras cidades e eu falei assim, não, agora eu vou viver só de psicopedagogia clínica. E foi aonde virou a minha chave, foi aonde eu consegui comprar mais protocolos, foi aonde eu vi que eu estava crescendo e que eu precisava expandir. Como na minha região eu comecei a ficar muito conhecida, eu via que a porcentagem que eu estava recebendo nas clínicas, se eu tivesse meu próprio espaço, eu ia poder ganhar mais dinheiro. Porque tinha algumas famílias que eram carentes, porque eu moro numa cidade de interior do Nordeste. Então, às vezes o valor que a clínica cobrava era caro para algumas famílias que queriam seguir com o tratamento, no caso das intervenções, e não conseguia pagar. E eu fiquei pensando, poxa, eu poderia abrir meu próprio espaço. E foi aonde veio, sim, eu vou abrir o meu espaço. E eu abri o meu primeiro espaço junto com uma psicóloga, ela já tinha esse espaço, ela já fazia atendimento, né? Era na casa dela, mas ela tinha feito uma entrada individual e parecia uma clínica. Tinha recepção e tinha sala de atendimento de adulto e infantil, com banheiro. Então não dava nem para perceber que era na casa dela.
E assim eu comecei os atendimentos lá. Comecei, uma fonoaudióloga estava vendendo os materiais dela, porque ela estava indo embora, então eu comprei mesa, comprei cadeira, comprei armário e levei para o espaço dessa minha amiga psicóloga. Então acaba que quando você tem indicação, eu tinha indicação da fonoaudióloga e da psicóloga, você acaba criando um leque de pacientes. E foi assim que eu comecei essa jornada. Mas sempre com alguém me orientando, sempre com supervisão, porque a gente fica insegura e a gente precisa, sim, de alguém que pegue na nossa mão, de alguém que nos instrua, né, a fazer o que é certo. E foi pensando nisso, né, que eu continuei, porque talvez se eu não tivesse essa segurança, eu não tinha ido tão longe, né, porque realmente o medo ele trava e nos paralisa. E é isso que eu quero te ajudar, que você não tenha medo e que você não deixe esse medo te paralisar, porque todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Tem pessoas menos preparadas do que você que está atuando, que está ali desenvolvendo um trabalho e às vezes você já tem 1001 certificado guardado na gaveta, você faz 1001 curso, mas não tem coragem. Eu quero te encorajar hoje. Se você tem essa vontade de abrir o seu próprio espaço, não tenha medo. Abra sem medo. Tente, organize. E se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar.